Item 42 do material didático de arqueologia do mundo bíblico 1. Bom, nós acabamos de estudar sobre Stonehenge, vimos que nós estávamos ali cerca de 200 anos antes do dilúvio. Agora nós vamos dar um salto, segundo os achados arqueológicos, o próximo achado arqueológico importante vai dar um salto de 50 anos, 2450 a.C., ou seja, cerca de 150 anos antes do dilúvio. Nós vamos falar agora do surgimento de diversos reis e vamos falar também de reis principalmente na Suméria, que são os descendentes de Sete. E veremos que, além da idolatria e da violência que nós já observamos entre os descendentes de Sete em tópicos anteriores, essa violência vai aumentar, a escravidão, a opressão vai aumentar e também a idolatria vai aumentar. Vai surgir também entre os descendentes de Sete aqueles homens que eles vão querer ser adorados como deuses. Então nós vamos entendendo como estava a vida antes do dilúvio. O item 42 do nosso material didático fala de um homem chamado Enacali, que foi rei na cidade de Uma, próximo do ano 2450 a.C. Neste período, a cidade de Uma dominava sobre as cidades de Ur e de Uruque. Bom, a cidade de Ur, ela é importante na história porque depois do dilúvio, cerca de 300 anos depois do dilúvio, mais ou menos, Abraão, o personagem que vai ser chamado por Deus para dar início ao povo de Deus, ao povo de Israel, ele vai viver nessa cidade. Mas pelas datas, Abraão vai viver lá próximo do ano 1900, né? Pelas datas, Ur já existia cerca de 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, Ur existia cerca de 1.300 anos antes de Abraão. Ok? E aqui nós já vemos que os descendentes de Sete, que são os sumérios, eles já estavam com cidades desenvolvidas e uma cidade atacando a outra. Então esse rei Enacali, segundo a arqueologia, ele dominou sobre outras cidades, atacou, claro, e acabou dominando sobre elas, entre elas a cidade de Ur e a cidade de Uruque. O item 43 do nosso material didático fala de um outro rei chamado Urluma, né, que era filho de Enacali. E coloquei uma imagem aí de uma tabuleta encontrada desse rei. Então nós temos aí dois reis da cidade de Uma, que era uma cidade de destaque. O item 44 fala, eu separei um tópico exatamente sobre essa cidade de Uma, e coloquei aí 2450 a.C., ou seja, cerca de 150 anos antes do dilúvio. E é sempre bom nós destacarmos. Essas datas são aproximadas. Nós estamos falando de 4.450 anos antes de Cristo, ou seja, você tem uma diferença de 100, 200 anos, é algo normal. Até as cronologias, elas apresentam diferenças, por isso existem 3 cronologias apresentadas nos livros. Uma cronologia chamada cronologia curta, outra cronologia chamada média e outra cronologia chamada longa. As datas que eu peguei aqui para esse livro, para esse trabalho, foram as datas da cronologia média, porque a maioria dos livros utilizam a cronologia média. Se a cronologia longa, ela se aproxima mais ainda das datas bíblicas, ok? Mas como as fontes não são muito detalhadas, então eu preferi utilizar a cronologia média, porque a maioria dos artigos e livros utilizam essa cronologia. Bom, cidade de Uma, o nosso comentário diz:
cerca de 100 anos antes do dilúvio, cerca de 150 anos antes do dilúvio, melhor, né? Cerca de 150 anos antes do dilúvio, se destaca mais uma cidade na região da Suméria. Bom, então eu coloquei um mapa ali, onde eu já tinha colocado para vocês a cidade de Kish, Nippur, Lagash, Uruk, Ur e Eridu, que eram as cidades mais antigas. Essa cidade de Uma, ela começa a se destacar. Daqui a pouco nós veremos também o surgimento de outras cidades, porque aí vai surgir uma cidade que vai dominar todas essas cidades. Ou seja, e os descendentes de Sete, eles vão formar um império, que alguns chamam de o primeiro império da história da humanidade. Nós veremos mais à frente. Mas, para poder esclarecer vocês também, essa daí é a região chamada Mesopotâmia. Essa linha azul à esquerda é o rio Eufrates, e a linha à direita é o rio Tigre. Ok? Então, coloquei ali onde, segundo os arqueólogos, estava destacada a cidade de Uma. Essa era uma região muito fértil, tanto que a Mesopotâmia ela é chamada também de crescente fértil. Não? Por quê? A humanidade, ela, claro, depende da água para viver. É um elemento essencial, mais importante do que o alimento mais palpável, o alimento físico, né? Feijão e o arroz, vamos chamar assim. Então, o alimento líquido, ele é fundamental. Diz que o homem vive mais tempo sem alimento sólido do que, mais tempo sem alimento líquido do que, estou invertendo, o homem vive mais tempo sem alimento sólido do que sem alimento líquido. Ou seja, o homem vive mais tempo, se ele não se alimentar de feijão e arroz, do que de água. A água é essencial para a nossa sobrevivência. Bom, o item 45 do material didático, aí surge um outro rei de destaque. Nós tínhamos falado de 2 reis da cidade de Uma, agora falar de um rei da cidade de Lagash, ok? Que é a cidade que ficava ali próxima da cidade de Uma. O item 45 fala de um rei chamado Eannatum, e tem uma estátua aí, que é uma estátua interessante, como foi retratado esse rei. Então, quando eu estava fazendo esses estudos de arqueologia, eu, de uma certa forma, fiquei maravilhado, porque eu estou identificando um homem que ele é uma imagem de um homem que ele provavelmente conviveu com Noé, ou ouviu falar de Noé, das pregações de Noé. Esse era um rei entre os descendentes de Sete. Noé era um descendente de Sete. Claro, sempre lembrando, na minha interpretação, os sumérios são os descendentes de Sete. E recordamos o que nós estudamos. Por que eu identifico os sumérios como os descendentes de Sete? Pela localização geográfica. O Éden ficava no norte da Mesopotâmia. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, certamente eles ficaram ali próximo do Éden, na Mesopotâmia. Ok? Caim, ele fugiu e foi habitar numa região mais distante. Eu identifico que ele foi habitar na região do Nilo. Essas 2 civilizações surgem cerca de 700 anos depois de Adão, no ano 3300 a.C. Ok? Então, faz sentido acreditar que os sumérios que habitavam na Mesopotâmia são os descendentes de Sete, porque faz sentido acreditar que os descendentes de Sete habitaram ali na Mesopotâmia. Bom, o item 45 é Eannatum. O comentário diz: Eannatum, rei de Lagash, travou guerra contra a cidade de Uma e a dominou. Em celebração à vitória, ordenou que se fizesse uma estela que ficou conhecida como Estela de Eannatum, ou ainda Estela dos Abutres. Daqui a pouco eu vou ter um tópico para falar sobre essa estela. Lagash e Uma eram ambas cidades sumérias,
E Anatum, rei de Lagash, é exaltado, enquanto Enakali, rei de Uma, é humilhado na derrota. Ok? Então, nós estamos vendo aí um exemplo de um rei da cidade de Uma, um rei descendente de Sete, que ele estava oprimindo outras cidades. E Anatum conseguiu se fortalecer e conseguiu vencer esse opressor. Mas aquilo que nós observamos que nesse período, cerca de 1500 anos depois de Adão, é sempre importante nós atentarmos para essas datas, para nós respondermos a questão da arqueologia, que afirma que a civilização começou depois do dilúvio. A civilização não começou depois do dilúvio. A civilização começou antes do dilúvio. A civilização começou com os descendentes de Sete e os descendentes de Caim. E Anatum é um deles. Nós estamos vendo aqui diversas cidades que, pela datação, eram cidades de destaque antes do dilúvio. O item 46 do material didático apresenta a estela de Anatum, a estela desse rei que venceu o rei da cidade de Uma e acabou por dominá-lo. Então tem aí exatamente, eu botei a figura que os arqueólogos acharam dessa estela dos abutres. Você verifica na parte superior dessa estela umas figuras como algumas aves que são exatamente abutres, e depois nós vamos também ver outras imagens, e esses abutres estão assim como que comendo a carne dos adversários, ou seja, está retratando que muitos morreram. E na parte de baixo dessa imagem, você tem ali uma escrita cuneiforme, que foi a escrita criada pelos sumérios, ok? A escrita criada pelos descendentes de Sete, e que traz exatamente um texto retratando essa guerra. Eu vou retratar daqui a pouco, comentar um pouquinho sobre o que os arqueólogos identificaram nessa escrita. O comentário diz: a estela recebe este nome por exibir uma série de abutres se banqueteando com a carne dos derrotados na cidade de Uma, que foi conquistada por Lagash. Ou seja, Lagash era governada por esse rei chamado Eanatum. Botei mais uma figura abaixo que apresenta uma interessante formação. Você pode ver a parte de baixo desse fragmento da estela de abutres, mostra como vários soldados alinhados um ao lado do outro. É interessante que esse tipo de organização da guerra, segundo a história, ela teria sido criada pelos gregos, na luta contra os persas, e depois aperfeiçoada pelos romanos. Bom, os gregos, eles lutaram contra os persas ali próximo do ano 400 a.C., 300 a.C., nessa época. E aí os romanos, vocês sabem, são nos dias do Novo Testamento. Os romanos usavam essa formação de escudos lado a lado. Interessante que a arqueologia encontra que os descendentes de Sete, antes do dilúvio, já usavam essa formação. É mais um exemplo de um conhecimento que desapareceu da história da humanidade. Os outros povos que nós conhecemos, egípcios, babilônios, claro, os israelitas, quando guerreavam, eles não usavam essa parede de escudos como vai ser usado depois. Era uma luta mais aberta, todos se jogando um contra os outros. Os egípcios começaram a usar aqueles carros de guerra, e aqui nós vemos um exemplo dos descendentes de Sete, antes do dilúvio, usando essa formação. Era um povo de destaque, muito inteligente. E a legenda diz, figura fragmento da estela dos abutres. E depois eu coloquei mais uma figura
dessa formação aproximada, né, com tipo um zoom. E se você observar, acima dos homens, acima dos guerreiros que estão usando ali capacetes, ok? Tem ali também umas escritas cuneiforme. Os descendentes de Caim, eles se destacam pela construção do dilúvio, ou desculpe, pela construção das pirâmides. Mas os descendentes de Sete, eles parecem mais avançados. Tanto que os historiadores dizem hoje, os arqueólogos dizem, que foram eles que inventaram a roda, foram eles que dividiram a abóbada terrestre em 360 graus, foram eles que desenvolveram uma matemática que os gregos vão usar depois. Os gregos vão desenvolver, porque esse conhecimento vai se perder, né? E talvez os descendentes de Sete tenham dominado os descendentes de Caim. Os descendentes de Caim perverteram os descendentes de Sete, porque a Bíblia diz, viram os filhos de Deus, falando dos descendentes de Sete, que as filhas dos homens eram formosas, ou seja, os descendentes de Caim, as descendentes de Caim eram formosas, ok? E acabaram tomando mulheres de todas as que escolheram, se envolveram na poligamia. Em termos de guerra, parece que os descendentes de Sete eram mais avançados, tinham uma estratégia de guerra melhor e teriam acabado dominando os descendentes de Caim. Pelo menos nós veremos aí que, segundo os arqueólogos, os descendentes de Sete dominaram a região, por exemplo, do Mar Mediterrâneo. A região de Canaã teria sido dominada por ele, né? Claro, será chamada de Canaã depois do dilúvio, um filho de Cã chamado Canaã. Mas essa imagem é interessante porque está falando dessa estratégia de guerra que será usada de maneira especial pelos romanos. O comentário prossegue. Tendo esta guerra ocorrida cerca de 100 anos antes do dilúvio e entre os sumérios, sendo estes descendentes de Sete, concluímos que a geração que é identificada como temente a Deus, em oposição aos descendentes de Caim, que são identificados como a geração que não temia a Deus, se envolvia em guerras internas e idolatria, o que evidencia a opressão entre os descendentes de Sete, ou seja, os descendentes de Sete já se oprimiam entre eles, já se escravizavam, né? A cidade de Uma atacou outras cidades, cidade de Ur, né? E agora a cidade de Uma está sendo vencida, né, pelo rei da cidade de Lagash, e Anatum, que fez essa estela que nós estamos observando. O comentário prossegue. Historiadores têm creditado a Eanatum a conquista e unificação das cidades sumérias, formando um reino, ou seja, teria sido ali o primeiro homem a formar um reino, dominar as cidades, as principais cidades sumérias e formado um reino, né? Veja, eu coloquei aí um tópico do autor chamado Hamdani, né, que é um livro interessante, se vocês quiserem ler. Ele escreveu um livro intitulado Suméria, a primeira grande civilização, ok? E ele diz, foi também Sarzec quem trouxe a famosa Estela dos Abutres, uma das obras-primas da arte suméria, verdadeira história em quadrinhos sob pedra, que conta os feitos do rei Eanatum de Lagash. E coloquei também um outro comentário aí, de uma obra interessante, que está lá na bibliografia, vocês podem ler, de Michael Rolfe, intitulada Grandes Civilizações do Passado, Mesopotâmia. E ele diz, Estela, em comemoração da sua vitória sobre a cidade-estado de Uma. A estela foi encontrada em pedaços em Girsu. Vence os exércitos na batalha. Os corpos dos mortos são alimento para as aves.
sendo por isso conhecida como Estela dos Abutres. A longa inscrição documenta os pormenores do conflito fronteiriço que opunha as duas cidades-estados de Lagash e Uma. Ok? Aí está aí a publicação de 2006, na página 86. E tem uma reconstrução também em desenho que eu achei interessante, que eu achei na internet, dessa estela dos abutres, ou estela de Anatum, e retratando como era essa estela. Interessante que, se você olhar nessa figura, você vai ver no lado esquerdo da estela, na parte inferior, vocês verão um carro de guerra, que ele vai aparecer depois do dilúvio, irmãos, cerca de 600 anos depois do dilúvio, entre um povo chamado Ixo, que governou o Egito. Segundo a história, foram os Ixos que criaram esse carro de guerra, onde tem ali um guerreiro no carro de guerra, puxado por um animal. E depois nós vamos ver detalhes sobre esses Ixos, né? E vocês verão que a interpretação atual, para mim, não deixa dúvida, que os Ixos são os israelitas quando estavam no Egito. E eles teriam criado ou recriado esse carro de guerra, já que a arqueologia hoje comprova que antes do dilúvio os sumérios já usavam esse carro de guerra. Se você observar do lado direito, você tem ali novamente esse carro de guerra sendo puxado ali por 2 cavalos, né? O comentário prossegue. Cerca de 90 anos após essa guerra, nos dias de Urukagina, filho de Eanatum, a cidade de Uma consegue se livrar do domínio da cidade de Lagash e acaba por dominá-la. Ou seja, as guerras vão se suceder, né? 90 anos é muita coisa, e acaba que essa cidade de Uma vai se libertar e depois vai acabar por dominar a cidade de Lagash. Na estela aparece Eanatum adorando Ninurta, divindade do panteão sumério, considerado o deus da guerra. Então, como eu já havia dito, essas cidades, esses povos já viviam em idolatria. A idolatria já era natural entre os descendentes de Sete.